eu sou a Ana. Hoje vou falar sobre o livro Anna Karenina. Este livro foi escrito pelo escritor russo Lev Tolstói. A edição que eu tenho aqui é da Relógio d'Água, a tradução é de António Pescada e tem um pós-fácio de Vladimir Nabokov, que foi outro escritor russo, mais recente, ele morreu em 1977, o Lev Tolstói morreu em 1910, e este Vladimir Nabokov escreveu, entre outros livros, o Lolita, que será talvez o mais conhecido. Para falar de Tolstói, eu vou ler aqui um texto que aparece na Badana, que foi retirado do pós-fácio do Vladimir Nabokov e que eu acho que resume muito bem, desde o início até ao fim da vida de Tolstói. O conde Lev Tolstói era um homem robusto e de espírito incansável que viveu sempre dividido entre um temperamento sensual e uma consciência hipersensível. Os seus desejos desviavam-no constantemente da sossegada estrada do campo que o ascético nele tendia a seguir tão apaixonadamente, quanto o dissoluto tendia para os prazeres citadinos da carne. Na sua juventude, o dissoluto teve mais oportunidades e aproveitou-as. Mais tarde, depois do casamento em 1862, Tolstói encontrou paz temporária na vida familiar, dividido entre a sábia gestão da sua fortuna, tinha ricas propriedades na região do Volga e a escrita da sua melhor prosa. É então nos anos 60 e inícios de 70 que compõe a imensa Guerra e Paz e a imortal Anna Karenina. Em finais de 70, já passados os 40 anos, a sua consciência triunfou. O ético ultrapassou o estético e o pessoal e levou-o a sacrificar a felicidade da mulher, a pacífica vida familiar e a sublime carreira literária em nome daquilo que considerava uma necessidade moral. Viver de acordo com os princípios da moralidade racional cristã, a simples e austera vida da humanidade em geral, em vez da empolgante aventura da arte individual. E quando em 1910 se apercebeu de que ao continuar a viver na sua quinta, no seio daquela tempestuosa família, estaria ainda a atrair o seu ideal de uma existência simples e santificada, ele, um homem de 80 anos, deixou a sua casa e partiu em direção a um mosteiro onde nunca chegou e morreu na sala de espera de uma pequena estação ferroviária. Eu não tenho assim a melhor dicção que seja, mas pronto, acho que deu para perceber. E acho que resume muito bem a vida de Tolstói. Este livro saiu em 1877, portanto Tolstói teria 49 anos. Há várias adaptações do livro ao cinema, a primeira de 1935, a segunda de 1948, uma de 1997, com a atriz francesa Sophie Marceau a interpretar Anna Karenina, que aliás é quem aparece aqui na capa deste livro, e em 2012 uma adaptação feita com a atriz Keira Knightley a interpretar a Anna Karenina, que foi um filme que eu vi já há uns anos. Sei que apanhei na televisão, não aconselho nunca isso, acho que se deve ler primeiro o livro, e agora pensando para trás, achei o filme um pouco teatral demais e, enfim, não gostei assim particularmente, se bem que a história dela é fascinante. Este livro foi escrito na terceira pessoa, tem 8 partes, e logo na primeira parte, que começa em Moscovo, são-nos apresentadas assim as personagens principais que fazem parte da trama deste livro. Temos a Anna Karenina, ela é casada com Alexei e tem um filho, o Seryoja. Depois temos o Stepan e a Daria, é o irmão da Anna Karenina e a mulher dele, eles vivem em Moscovo e têm uma série de filhos. E depois temos a Kitty, a irmã da Daria. Ela tem nesse momento 2 pretendentes, o Vronsky, que é assim um militar muito garboso, muito fascinante para ela, e o Levin, que é um agricultor, mas um agricultor abastado, apaixonado completamente por Kitty. Então neste primeiro capítulo, Anna vai até Moscovo ajudar o irmão, porque o irmão tem uma vida assim um bocado dissoluta, tem casos com várias mulheres, e a mulher dele, a Daria, está farta e quer deixá-lo, e então ele pede à irmã, à Ana, diz: olha, por amor de Deus, vem cá a Moscovo, tu precisas convencer a Daria a não me deixar. Que é sempre uma coisa que me fascina, que são estes homens que me fascina no pior sentido, não é? Que são estes homens que bastava só ele ser fiel, mas não, quer fazer as asneiras, mas quer manter as aparências, quer manter o casamento. E então a Ana vai até Moscovo. Em Moscovo conhece o Vronsky, numa das festas em que ele supostamente estaria a fazer a corte à Kitty, e ele apaixona-se perdidamente por Ana.
e pronto, eles começam uma relação. Eu aqui não estou a estragar, eu não vou contar mais do que isto, em termos da trama, da narrativa, mas para falar um bocadinho do livro, eu tenho que dizer que eles se vão envolver. E é uma coisa que fica muito clara logo, acho eu, pronto, eu já sabia, não é? Se calhar não, mas eu acho que não estou a estragar muito, porque há muita coisa que acontece neste livro. Aliás, dá para perceber, não é? Porque isto, minha nossa. Eu li este livro um pouco às pinguinhas e acho que ele deve ser lido... Eu acho que é como qualquer livro, não é? Deve ser lido com mais frequência, não só um bocadinho à noite antes de dormir. Eu por acaso, acho que merece mais do que isso, porque depois também são muitas personagens. Eu, para me precaver, porque eu não consegui mesmo ler mais por dia, não conseguia ler mais por dia, ia tirando apontamentos. E então acho que estou bem, mas não aconselho. Aconselho que seja lido, sei lá, ou nas férias, ou numa altura em que tenha mais tempo para ler do que às pinguinhas, senão pode se tornar um pouco confuso. Este livro, o título do livro é Ana Karenina, e então seria de esperar que o livro fosse só sobre ela, mas não é, fala imenso sobre as outras personagens. Há uma em que se foca sobretudo, que é o Levin. O Levin é o tal agricultor abastado, ele tem uma propriedade na Rússia, mas eu não sei bem aonde, e tem uma ideia muito clara daquilo que ele quer para a sua vida familiar, vamos lá, tipo, quer se casar com a Kitty, quer ter uma família, quer ter filhos, etc. Mas, por outro lado, a parte moral, ética, religiosa, que para ele tem uma importância enorme, ele tem muitos conflitos interiores acerca dessas temáticas. Ele tem 2 irmãos, um deles que é muito inteligente, é assim um académico, vamos lá, com quem ele tenta ter várias discussões, mas o Levin tem uma característica que, para mim, é entrenecedor. Eu, se calhar, se o conhecesse, não ia achar muita piada, mas ele irrita-se muito facilmente e eu identifico muito com isso. E então, ele às vezes, ele tem as ideias dele e ele quer argumentar, mas depois apanha uma outra pessoa que está a argumentar com ele, que depois, neste caso, estou a pensar no irmão, não é? Que esgrime argumentos, quer dizer, a ideia aqui nem é tanto chegar a uma verdade, mas mais debater. E o Levin, que tem essa procura pela verdade, irrita-se e às vezes, pronto, é um bocadinho parvo e das coisas parvas. E ele aparece muito no livro. Depois há outras personagens que também vão aparecendo no livro, que não têm tanta importância para a trama, sobretudo para a trama da Ana Karenina. O Levin não tem grande importância na história dela, vamos lá. Mas há outras personagens mais insignificantes que aparecem por pouco tempo e depois nunca mais aparecem. E eu gosto de uma coisa que o Tolstói fazia, que é tu automaticamente, assim que a personagem entra, ele já te está a dizer quais são os pensamentos mais íntimos dessa personagem, os pensamentos mais obscuros. Tu percebes logo como é que essa pessoa é, em que é que essa pessoa é particular e é individual e é... Não sei se estou a dizer bem, mas é isso, sim. Em que é que ela se destaca, mas características muito humanas, não é? Que nós reconhecemos em nós e nos outros. E então eu gosto muito desse lado da escrita do Tolstói. E depois não admira, claro, que com esses pormenores todos da vida íntima de cada personagem que entra no livro, que depois o livro seja este calhamaço todo tamanho. Já em relação à heroína deste livro, a Ana Karenina, eu devo confessar que ela me irrita um bocado. Porque a Ana Karenina, ela decide ter esta relação com o Vronsky, bem ciente das consequências que isso pode ter para ela. Eu não quero entrar também muito por aí, porque não quero estragar, mas ela é uma mulher inteligente. Ela sabe o que é que lhe pode acontecer se deixar levar por essa paixão. Mas ela não aceita isso. Então, ela está constantemente... dilacerada por 2 sentimentos. E dilacerada eu acho que é uma... honestamente, acho que é uma boa palavra, porque ela realmente sofre imenso. Porque ela quer ter essa relação com o Vronsky e ela quer que essa relação seja, como é que se diz, legítima, mas já não é. Começou logo por ser ilegítima, não é? E ela quer que essa relação seja legítima, mas depois, ao rejeitar o marido e da forma que o faz, é impossível ela continuar a ter o lugar na sociedade que tinha antes, mas ela quer ter esse lugar na sociedade. E então depois começa a levar a mal
a todos e parece-me a mim que de certa forma ela não assume a responsabilidade sobre aquilo que faz e sobre as opções que foi tomando e vai descarregando em cima de outras pessoas, incluindo no seu ex-marido. Eu tentei, porque eu sei que há muita gente que admira a Ana Karenina, a personagem. Eu tentei olhar para ela com outros olhos, mas eu não a consigo admirar muito, porque é isso que eu vejo quando a vejo a ela. Eu sei que ela está numa situação muito mais complicada do que está o Vronsky, por exemplo. Eu podia tê-la poupado e podia ter pensado, ok, eu estou apaixonado, mas se eu levo isto à frente, porque ele acaba por ir ter com ela aqui e ali, portanto ele persegue-a de certa forma, se bem que ela quer, mas há essa perseguição. Ele está a forçar uma coisa que, em acontecendo, lhe vai trazer muito mais consequências a ela, ou vai trazer muito mais consequências a ela do que a ele. Então, de certa forma, ele está a ser bastante egoísta, não é? Mas ela, por outro lado, ela também sabe o que é que está a fazer, não é? E deixa-se levar. A relação dela com o marido está completamente estagnada, é aborrecida. O marido dela é uma pessoa assim muito religiosa, que não tem mal nenhum, mas depois é muito atado, muito controlado, muito espartilhado, e ela não, ela é uma mulher de emoções e de sentimentos fortes e sei lá, e parece que ali se sente completamente presa, não é? E então vê no Vronsky uma oportunidade de se soltar, mas isso depois traz-lhe muitos dissabores, e eu acho que ela depois não sabe aceitar de todo as consequências dessas escolhas que foi fazendo e começa a envenenar-se ela mesma, a imaginar que a culpa é deste e é daquele e é daquele outro e pronto. E vai assim acontecendo ao longo do livro. Eu não quero fazer spoilers, mas já estou a dizer demasiado. Pronto. Há aqui uma coisa que eu achei também curiosa, que é o contraste entre uma mulher que trai o marido e o homem que trai a mulher. Portanto, os dois irmãos, o Stepan e a Ana, traem os seus respectivos. Só que o Stepan é super descontraído, está feliz, super energético e sai e vai para os copos e conhece as mulheres e tem as relações, depois chega a casa e pede desculpa e não sei o quê, e a mulher às vezes finge que não vê. E é bonecheirão, ele está sempre nas sete quintas. Ou quase sempre, não é? Porque o livro, quando começa, ele está assim um bocadinho à rasca, porque a mulher já está a ameaçar que se quer divorciar e ele começa assim a acalmar um bocadinho para ver se ela se acalma também. Mas depois volta ao mesmo. A Ana não. A Ana trai o marido, também, isto é tudo sabido, não é? Lá na sociedade deles. E é logo uma dissoluta, mas na pior acessão do termo. Já nem pode sair, mais vale ir para o campo e ficar lá fechada. Se quer viver com o amante, ok, tudo bem, mas longe dos olhares dos outros, tem que estar recatada. Portanto, logo essa diferença de tratamento para uma situação que é igual é muito gritante, que tem a ver com essa diferença entre o papel da mulher na sociedade e o papel do homem e como essas pessoas acham que deve ser esse papel. E parece-me logo à partida muito injusto, não é? Porque o Stepan, nunca ninguém diz nada contra ele, não é? Toda a gente o quer ter perto porque ele é muito bem disposto, e a Ana não, que horror. E só a presença dela em casa de uma determinada pessoa já mancha a reputação da família toda, quer dizer, a diferença é gritante entre os dois casos. E depois também há o contraste entre os traídos, não é? Entre a Daria, que é a mulher do Stepan, e o Alexei, que é o marido da Ana Karenina, e a forma como cada um lida com essa situação. Portanto, a Daria, que se quer revoltar, que se calhar de certa forma já nem ama o marido, já perdeu aquele fascínio, mas depois tem aquele papel a cumprir, tem os filhos de quem cuidar, e esperam isto e aquilo e aquele outro dela e ela tem que corresponder. E o Alexei, que é um homem um pouco fora do comum, não é? Porque ele nunca se revolta a sério, é assim um bocadinho o banana, eu acho, mas que ao mesmo tempo ele gosta da Ana, ele sente amor por ela por um lado, mas por outro lado também tem muito a ver com as convenções e com aquilo que a religião espera que ele faça, não é? Que é suposto ele fazer como um cristão, não é? Então é uma personagem que também não me é muito simpática.
Assim, a personagem favorita... Eu nem sei, eu tive uma personagem favorita. Porque eu acho que não engracei com nenhum deles. Talvez o Stepan fosse o mais fácil de lidar, mas porque também ele não era nada conflituoso, ele não queria problemas com ninguém, tirando a cena das traições, ele de resto queria tranquilidade. Mas de resto, talvez a Daria. A Daria parece-me que devia ser uma mulher assim, muito simpática, muito bondosa, muito sofredora também, mas pronto, mas enfim, mas não parva. A Kitty, não sei, a Kitty, que é a irmã mais nova da Daria, parece-me assim um bocadinho delicado-doce demais para o meu gosto, mas também parecia assim uma personagem simpática, vamos lá. Pronto, mais coisas que eu quero falar. Não, já disse tudo, tenho aqui assim o meu bloco, não é? Como sempre, para ir vendo, para não me esquecer de nada. É um livro muito dinâmico, acontece muita coisa. Sim, tem partes um bocadinho mais, que eu achei, um bocadinho mais chatas, em que ele descreve o sistema político russo, umas eleições entre os nobres, a vida no campo, na Rússia com os mujiques, que eu suponho que seja o equivalente aos nossos aldeões, aos nossos agricultores. Não sei muito bem, por acaso, mujik é assim uma expressão engraçada, eu podia ter ido ver ao dicionário, mas não fui, estava a ver se tinha aqui o telemóvel perto, mas não tenho. E então há assim partes mais descritivas que a mim me interessaram menos, mas que eu acho que servem para situar, para contextualizar, portanto fazem todo o sentido. Não são de todas as descrições mais chatas que eu já li, portanto acho que se lê bem, acho que é um livro que se lê bem, sinceramente, tem partes mais dinâmicas do que outras. Mas no geral é empolgante. Pronto, ver, tu percebes que há um crescendo, sobretudo na Karenina. Portanto, apesar dela não ser... Eu não achei que ela fosse a personagem mais presente, é uma de duas. Para mim, as mais presentes foram a Anna Karenina e o Levin. Mas depois tu também tens muito do Vronsky, não é? O que é que ele pensa sobre o que está a acontecer, não é? Ele ama mesmo a Anna Karenina, ele quer realmente ter uma vida familiar com ela, ou era só para passar o tempo? E tudo isso é discutido aqui no livro, e isso é muito interessante. E dá-nos esse lado tão privado de cada uma das personagens, eu gostei muito disso. E depois tem aqui umas ideias interessantes que eu retirei. Então, o meu assinalei, que é uma frase, isto foi escrito ou saiu em 1877, portanto há 140 anos. E há aqui uma frase que eu acho que se relaciona imenso com o que se passa hoje em dia na comunicação social, estou a generalizar. Reconhecia que os jornais publicavam muita coisa inútil e exagerada com um único objetivo: chamar a atenção para si mesmos e gritar mais alto do que os outros. E este gritar mais alto do que os outros fez-me logo lembrar aquelas notícias sensacionalistas e as parangonas nos jornais, pronto, e achei piada. E depois tem aqui outras duas ideias de que eu gostei também bastante. A primeira foi comparar a nobreza a uma árvore centenária, ou seja, a dada altura quando eles estavam lá a falar das politiquices na Rússia, acho que eram umas eleições entre os nobres russos, e o Levin é que está a acompanhar esta situação, ele não percebe muito bem o que é que se está a passar, mas está a participar, e alguém compara a nobreza a uma árvore centenária, porque nós temos um grupo que quer erradicar, não queremos cá a nobreza, nós queremos o povo, ou mais membros do povo a decidir, e depois há os outros que não, só podem ser os nobres. E alguém lhe diz, que eu agora não me lembro bem, mas presumo que não pertencesse a nenhum destes dois grupos, compara a nobreza a uma árvore centenária, ou seja, que não se pode ser tão radical. Se tu vais construir um jardim e no sítio onde vais construir o teu jardim tens uma árvore centenária, tu não a vais deitar abaixo. Tu constróis o teu jardim à volta dela e ela depois acabará por morrer. E então comparar isso com a nobreza achei muito bonito, achei uma analogia muito bonita. E depois a outra ideia, que eu acho que aqui também foi o Levin que falou nisso, que ele chegou à conclusão que cada um deve trabalhar as suas ideias e pensamentos sobre um determinado assunto até ao fim, que a partir de uma certa altura não vale muito a pena discuti-lo com alguém, porque cada pessoa tem as suas convicções e a dada altura tu percebes que nem tu estás a convencer a pessoa de uma coisa, nem essa pessoa te está a convencer a ti. Portanto, estão os dois muito arraigados a uma ideia, muito agarrados a uma ideia e não estão permeáveis a que a sua ideia seja contaminada pela ideia do outro. Eu não sei se me estou a explicar muito bem, ou seja,
Eu achei essa ideia interessante e eu concordo. Às vezes tu tens uma ideia que ainda não pensaste nela até ao fim e começas logo a discuti-la com outra pessoa e agarras-te a essa ideia. Não, tu é que estás correta e ainda não estás pronta para ser mais flexível, para perceber, espera lá, aquilo que ele está a dizer também faz algum sentido. E então aquilo que eu entendi, que ele estava a dizer, é que deves primeiro pensar no assunto até ao fim e ficar bem seguro naquilo que estás a dizer e só depois discuti-lo com a outra pessoa e aí sim decidir se faz sentido ser mais transigente neste ponto ou menos, ou se calhar até mudar de ideias em relação a determinado ponto do raciocínio, enfim. E eu achei interessante essa ideia também e decidi partilhar. O livro está cheio de boas ideias, claro, não é? Este livro é enorme e tem muitas pérolas. Eu disse as principais. Recomendo a leitura, obviamente. Eu acho que há sempre tanto que se pode retirar e aprender e mesmo que até seja só por lazer, há sempre algo que se pode tirar daqui, porque isto são as vidas de várias pessoas e os pensamentos e as dúvidas existenciais e os sofrimentos de várias pessoas, sofrimentos diferentes, todos relevantes, todos importantes. E então acho que a leitura deste tipo de livros é sempre preciosa e é sempre necessária. E recomendo a leitura do livro. Se lerem, entretanto, digam-me o que é que acharam. Espero que tenham gostado desta review, desta apreciação do livro. E até à próxima. Tchau, tchau.